o nosso arranjo é composto por 6 institutos federais: o Instituto Federal Catarinense, o Instituto Federal Farroupilha, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e o Instituto Federal do Paraná, certo? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao Gerson, que está representando o Instituto Federal de Santa Catarina, para fazer a sua apresentação. Gerson, por gentileza. Obrigado, Anderson. Bom dia aos colegas. Então, vamos aqui de forma bem rapidinha apresentar nesse pitch o Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou o coordenador substituto dentro do edital e vou fazer aqui agora uma breve explanação sobre o histórico da gestão atual, né, encabeçada pela professora Cíntia, que é a coordenadora titular, que começou em setembro de 2021. Então, a professora entrou por conta de uma questão, né, que foi conhecida pela mídia aí, que tinha uma reitoria pro tempore, quando o reitor, né, devidamente eleito, assumiu, a professora Cíntia ingressou juntamente com essa gestão. Eu sou um dos servidores do nosso NIT. O Roberto, que é o outro servidor, ele está no eixo 1. Foi por isso que eu não coloquei ele aqui, mas cito ele aqui, que é um outro integrante da nossa equipe, junto com o Tumolo, que é mais um dos nossos colaboradores do NIT. Então, essa história começou em setembro de 21 e a gente vem com um aprendizado conjunto, porque eu também entrei em setembro de 2021 no NIT. A nossa equipe, atualmente, por conta do edital, conseguiu nossos 2 bolsistas, chamado o Carlos, né, e o Gustavo. Eu, pessoalmente, ainda não conheço os 2, porque eles vão trabalhar com a gente de forma remota. E dentro das nossas atividades principais, nesse período, naturalmente, está a gestão da propriedade intelectual, e nós temos aí, atualmente, 10 patentes concedidas, com titularidade na maioria delas, a titularidade só do IFSC. A gente também tem colaboração com a UFSC. Nisso, a gente ainda tem 23 pedidos em andamento de titularidade apenas do IFSC. Temos 15 registros de software também e 5 de design industrial. Uma das atividades mais importantes que a gente tem dentro da capacidade do IFSC que presta serviço para a comunidade, que são atividades de inovação, é um credenciamento que se tentou fazer de laboratórios de forma mais célere, né? Não ficou muito bom, mas a gente está fazendo uma nova versão disso, que é muito importante, e ficamos muito satisfeitos com o Integra, porque o Integra ele tem essa capacidade, né, de receber esse tipo de iniciativa. Também o IFSC desenvolve um projeto chamado Desafio IFSC, que fomenta com recursos para que os alunos de seus projetos possam desenvolver nessa capacidade empreendedora. É uma atividade muito legal. Dentro da nossa equipe, a gente tem feito formação continuada com a WIPO, e somados todos os servidores, a gente já tem, no ano de 2022, mais de 400 horas de formação. E já temos servidores inscritos para mais uma rodada dentro da WIPO, só que agora com pessoas fazendo cursos, né, diferentes. Essas 400 horas de formação foram formação que todos fizeram ao mesmo tempo, né? Então é a somatória delas. Em 2022, a gente também conseguiu ser agraciado com o edital da FAPESC, que nos providencia recurso para as atividades voltadas exclusivamente para o NIT, de inovação, que a gente recentemente vai conseguir começar a iniciar isso, por conta do recurso ter sido transferido. E também temos a felicidade de estar aqui junto de vocês, né, nesse edital do CETEC, que nos proporciona o Integra, que é um software muito importante. De qualquer maneira, a gente já tinha tomado uma iniciativa de adquirir um software para nos ajudar na gestão da propriedade intelectual, que é o software da PRIS. E a gente tem notado que o software da PRIS, apesar de não ser tão bom, ele nos ajuda e a gente consegue também ajudar a empresa a desenvolver o software, porque a gente consegue fazer reuniões solicitando, primeiro que a gente está aprendendo a usar o software, e eles são muito receptivos e ajudando o software a se desenvolver, que é bom para todo mundo. E a atividade atualmente que eu considero mais importante do NIT, para o papel do IFSC em si, é conseguir, finalmente, essa gestão vai conseguir fazer com que a política de inovação do IFSC progrida.
ela foi montado um grupo de trabalho com os antigos gestores do NIT e a professora Cíntia. Eles construíram, então, essa proposta de política de inovação, que agora vai ser posta em consulta pública, e a seguir da consulta pública vai para os órgãos colegiados do IFSC. Então, basicamente, essa é o cenário atual que a gente enfrenta e consegue desenvolver as nossas atividades. E com o arranjo dos NIT aqui, a gente tem com certeza que vai conseguir trocar e enxergar muito mais coisas importantes para o nosso desenvolvimento dos NITs do sul do Brasil. Era isso, brevemente. Curioso para ouvir os colegas também. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gerson. Muito obrigado. Sim, a gente vai conhecer um pouco de cada instituto. Passar agora, então, para o Eric, do IFRS. Por gentileza, Eric. Ok, bom dia, pessoal. Só um minutinho, por gentileza, para colocar a apresentação aqui. Certo. Ok? Tudo certo aqui, tudo contigo. Okay. Bom dia, então, muito obrigado. Meu nome é Eric, eu estou na coordenação do nosso NIT, especificamente essa caixinha verde no meio da apresentação, porque a nossa estrutura, a estrutura de inovação do IFRS, ela é um pouquinho diferente, digamos, do que nós temos em outros institutos, que primordialmente é um NIT, né, ou uma agência de inovação. No nosso caso, nós temos um pouquinho diferente, porque ela é composta de três caixinhas que são separadas assim no nosso desenho aqui, mas que atuam em consonância uma com a outra, obviamente, né? Nós temos o escritório de projetos, que cuida de todas as parcerias entre os pesquisadores e instituições externas. É o que controla a prestação de serviços também de servidores, né, para instituições externas, e que controla a captação de recurso externo para o IFRS. Fica a cargo do NIT exclusivamente, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, a questão que envolve a propriedade intelectual, desde a proteção da propriedade, a valoração da propriedade e a transferência desta. Então, essa é o que fica a cargo do NIT. E tem uma terceira caixinha, que é a coordenação de habitats de inovação. Essa coordenação, então, é o que regula a parte relacionada a laboratórios makers, incubadoras, espaços de coworkings e outros espaços semelhantes, né, que envolvam o fomento à inovação tecnológica no IFRS. Então, essas três estruturas trabalham em consonância, não é cada um no seu canto, pelo contrário, estamos sempre trabalhando juntos para tentar dar o suporte necessário a todo o processo inovativo do IFRS, desde da ideia inicial de algum pesquisador até, de preferência, a transferência final da tecnologia gerada. E tudo isso, né, a gente faz via o nosso querido Portal Integra, né, que até a concepção desse portal, alguns anos atrás, imaginem que tudo isso era controlado via planilhas, né, Excel e Google e companhia, né? Aquela coisa caótica, que quando troca um coordenador, o outro não sabe onde estava a planilha, né? Aquela coisa que muitos conhecem, né? Todos já passamos por isso. Mas uma vez que surgiu o Portal Integra, absolutamente todos os controles, né, esse que eu mostrei antes aqui, né, parcerias, prestação de serviços, captação de recursos, controle de toda a propriedade intelectual, transferência de tecnologia, todos os laboratórios, todos os incubadores, todos os espaços de inovação estão todos sendo gerenciados via Portal Integra. Não há nenhum outro software necessário, nenhuma outra planilha escondida em algum lugar que precise ser utilizado. Está tudo centralizado no nosso Portal Integra. Tá? Então, esse é o resumo da nossa estrutura aqui no IFRS. Falando especificamente agora do NIT, né, a caixinha verde, que em relação à propriedade intelectual, propriamente dito, nosso NIT surgiu em 2012 e ele tem uma estrutura própria, que é um conselho gestor, que basicamente define se é interessante realizar a proteção de uma propriedade, como é que a gente vai fazer a transferência, enfim, o conselho é consultado em alguns aspectos relacionados à propriedade intelectual.
E tem os agentes de inovação, que é uma figura que nós criamos, que cada campus tem o seu agente de inovação. A ideia é muito boa, muito interessante, mas não tem gerado muitos frutos, até pelo desconhecimento, né, dessa pessoa que foi nomeada no campus em relação à propriedade intelectual. Então, isso é uma coisa que nós estamos revendo agora, na própria revisão do regimento do NIT, se vamos manter, se vamos ampliar, qual vai ser a ideia em relação a esse agente de inovação. Então, além da coordenação, tem o conselho gestor e esses agentes, cuja ideia é identificar no campus, ou deveria ser, né, identificar no campus, quais são as demandas para, então, enviar para o NIT. Em termos de proteções já realizadas ou em andamento, tá, o nosso NIT tem hoje 13 pedidos de patente de invenção depositados, que estão todos aqui. Isso aqui é um print da tela do Integro, né? Como nos mostra hoje o que está lá na vitrine tecnológica. Então, nós temos 13 pedidos de patentes em andamento. Desses 13, pelo menos 10 são em parceria com outras empresas. Isso é muito importante, né? Não é uma iniciativa única dos servidores. Temos uma patente de modelo de utilidade já concedida, que é dessa cadeira de rodas aqui, e mais um pedido, né? Mais 2 pedidos, desculpa, em processo de análise no INPI. Também, todos os 3 esses em parceria com terceiros. Tá? Programa de computador, que, bom, aqui a gente poderia discutir da validade de se registrar tudo ou não, mas nós temos 38 registros realizados, um transferido, que é o nosso portal Integra, né, que está em processo de transferência para 20 institutos federais, e mais um que está em negociação de transferência também, que também é papel do NIT, no caso, né, fazer esse processo. E marcas, temos um que também é do nosso portal Integra, que, de novo, né, marcas é algo discutível se realmente vale a pena ser protegido ou não, à medida que a gente tem que partir do princípio de que a gente vai proteger para transferir, né? Então, proteger uma marca que não tem a perspectiva de transferência, em princípio, não teria muito sentido. Mas, no caso do portal Integra, então, sim, esse está em processo de registro no INPI. E, para finalizar, eu botei aqui, pelo menos, 2 desafios, né, que ainda enfrentamos, que eu tenho certeza que os demais colegas também enfrentam. Primeiro, aumentar o número de ativos protegidos, né? Mas fazer esse aumento não de forma... Eu entendo que estamos ainda no início do processo, a gente não pode se comparar, por exemplo, a uma universidade federal que está aí há mais de 100 anos fazendo isso. Nós estamos há 10 anos, estamos tentando incentivar o pessoal a fazer esse registro, essas proteções. Mas temos que começar a pensar, já estamos pensando aqui no FRS, um conjunto de definições quanto a critérios de proteção. Vamos proteger tudo que chegar do NIT ou vamos definir alguns critérios? Por exemplo, há a perspectiva de transferência desse ativo? Se não houver perspectiva, não tem por que proteger, né? Estamos lidando com recursos públicos. Ou, outro exemplo, existe uma parceria envolvida no projeto que gerou a propriedade intelectual? Se não houvesse, for algo exclusivamente do servidor, vamos ver qual é a perspectiva dele também em relação a isso, tá? Então, basicamente era isso, pessoal. Agradeço o espaço e qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição. Obrigado, Eric. Obrigado. Bom, vamos lá então. Pessoal, apresentando o NIT, certo? Aqui do Instituto Federal Farroupilha. Como que funciona a nossa estrutura, tá? Nós somos acho que é o segundo menor instituto da rede. A gente tem 11 campi, mais uma reitoria. Se vocês notarem, quem conhece o estado, nós estamos mais concentrados ali do centro à fronteira com a Argentina, certo? Então, a gente tem 10 campi e um campus avançado. Mais a reitoria, então somos 12. Temos 2 centros de referências, um na cidade de Santiago e outro em São Gabriel. Somos isso atualizado ao final de 2022, 13.825 estudantes, 1.418 servidores distribuídos, e nós temos 121 cursos, para que vocês entendam mais ou menos, então, como está localizado o Farroupilha.
Como que funciona o nosso organograma, a nossa estrutura, tá? A coordenação de inovação tecnológica, o vermelhinho ali, pertence à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, certo? Até meio do ano passado, até meio de 22, tínhamos apenas um servidor que estava lotado aqui na coordenação no NIT, tá? Agora nós, com mais uma colega que chegou para compor, hoje nós somos 3 pessoas no NIT na reitoria, sendo 2 docentes e um técnico administrativo em educação. Então hoje é o que gere. O que a gente trabalha aqui do Farroupilha? O Farroupilha ele tem, então, essa estrutura do NIT na reitoria e a gente tem 11 campi. E em cada campi nós temos um NIT com portaria. E cada NIT é composto por no mínimo 5 membros. A gente tem um presidente, tem um secretário e demais membros. Então as ações no campus acontecem através da presidência do NIT, através dos membros NITs que replicam então tudo aquilo que a gente organiza, né, essa parte de planejamento e administrativo junto na reitoria com os demais. Então nós temos 11 campi com NIT em funcionamento, com portaria e em funcionamento. Uma pequena linha temporal, então, do Farroupilha. Em 2008, né, o Farroupilha virou Instituto Federal. Em 2009, a criação do NIT. Em 2013, a regulamentação do nosso comitê, né, de propriedade intelectual. Em 2016, foi feito o regulamento do NIT, o regulamento da incubadora. E em 2018, tivemos a nossa primeira edital com empresa incubada, tá? Então, tivemos, então, em 2018, teve a nossa primeira empresa incubada. Em 2020, tivemos o nosso primeiro laboratório maker. Em 2021, nós tivemos a nossa política de inovação aprovada, e eu não coloquei agora 22 ali, que a gente fez uma instrução normativa para o uso dos laboratórios IFMaker, né, que são aqui conosco considerados LEPEPs, dentro dessa regulamentação, e também agora em 22 a gente fez uma atualização do regulamento da incubadora, porque ela estava, né, foi feita em 16, ela estava defasada, então regulamentou de novo agora com os novos ciclos, então, novas ideias dentro da incubadora. Esse é um pequeno ciclo, tá? Bom, o que nós temos, então, relacionados às incubadoras, tá? As nossas incubadoras, quando eles foram pensadas aqui no Farroupilha, elas foram pensadas de maneira que a gente queria dar um visual diferente nos campi. Então, a gente pensou em containers. Então, as nossas primeiras incubadoras foram feitas através de containers. Então, os nossos primeiros campos que fizeram incubadora, como a gente não tinha espaço físico, a gente, então, fez a aquisição de containers e alguns campos nossos hoje, a incubadora são containers que a gente tem lá, as empresas incubadas com uma marca, fica bem posicionada dentro do campus, né? Então, tem toda aquela visibilidade. Na legenda, pessoal, a gente tem ali, então, 5 campi atualmente com empresas incubadas, tá? Todos eles têm incubadora, menos o nosso campo Santo Augusto, que não tem nesse momento, porque Santo Augusto vai fazer uma parceria com a Associação Comercial da cidade e com a Prefeitura. A Prefeitura vai dar uma estrutura física, a Associação Comercial vai fazer uma parte financeira de manutenção da estrutura física, e o Farroupilha vai entrar com know-how, vai entrar com software, vai entrar com a mentoria, vai entrar dentro das empresas, então algo diferente que está sendo tratado em Santo Augusto. Então a gente tem 5 campi com incubadora instalada e com empresa, e nós temos aí mais 5, né, que estão com a estrutura física prontas, mas não tem empresa incubada, porque aconteceu esse processo bem na pandemia. Quando nós ia começar a fazer o edital, veio a pandemia, nós paramos com o edital e vamos retomar agora com o lançamento no edital, para que dentro desses campi, eles possam fazer o edital. O edital, ele vai contemplar pré-incubação, empresas residentes, empresas não residentes. Quem vai definir isso vai ser o próprio comitê gestor da incubadora, que existe em cada campus. Então, vai definir, não, aqui no meu campus eu prefiro só trabalhar com pré-incubação, porque o nosso grupo de trabalho é menor. Aqui eu vou trabalhar só com empresa residente, porque eu tenho espaço físico. Aqui eu vou trabalhar só com empresa não residente, porque o meu espaço físico ainda não está pronto. Então, essa decisão vem a ser feita do campus. Então, hoje a gente tem só 5 empresas incubadas, tá? Nessa situação. Agora a gente está incubando mais uma em Panambi, que o processo está tramitando conosco aqui no NIT. A gente tem um desafio que já vai para o 5º ano, que é o chamado Bye Bye Boss, que é o desafio de empreendedorismo e inovação do IFAR. Tá?
O Bye Bye Boss é uma trilha de desafio que ele começa no primeiro semestre e finaliza lá no segundo semestre. E através dos melhores, a gente já pega essas ideias para pré-incubar e também para que a gente possa depois trazer para dentro das incubadoras. O ano passado, a gente teve quase 300 e poucos alunos inscritos, tá? Depois foram divididos em equipes. Como que acontece aqui? Para que você tenha uma ideia. Cada campus faz a sua trilha e tem um pitch final das ideias. Cada campus seleciona as suas 2 melhores equipes, as suas 2 melhores ideias e leva para a MEPT. Porque a MEPT aqui no Farroupilha é a nossa mostra que a gente faz todo ano em um campus e lá acontece a final. Então, esse ano que passou, que foi na cidade de Santo Ângelo, a gente só teve um campus que não teve inscritos, então a gente teve 20 equipes. Então, tivemos 20 pitches, convidamos uma banca totalmente externa para avaliar esses pitches e aí escolhemos as melhores ideias. E as melhores ideias a gente sempre prestigia com uma visita técnica, com alguma coisa. Em 2019, antes da pandemia, nós levamos os servidores, que são das equipes vencedoras, alguns alunos, para o Recife para conhecer a estrutura do Porto Digital. O ano passado, né, já reduziu o custo, a gente está levando agora em março as 3 melhores equipes e um representante servidor de cada campus para o Sol Summit em Porto Alegre, que acontece agora no final de março. É uma maneira de valorizar, então, e de ficar com os alunos, então, nessa situação. Bom, seguindo. E, claro, por ser uma trilha que começa no ano e a gente tem essa parte de empreendedorismo muito forte aqui dentro do Farroupilha, a gente faz vários eventos, várias formações durante o ano. A gente tem lives, a gente utiliza a metodologia Bootcamp do Sebrae em conjunto para melhorar as ideias. A gente também tem um Niche Talk, que são conversas com pessoas de inovação, empreendedores. Nós adquirimos em 2021 um software para gerenciar a incubadora. Como o Eric falou, né, do portal Integra que acaba com as planilhas, acaba com aquela parte burocrática, a gente tem um software de gerência da incubadora, onde a gente está ainda inserindo informações e a gente segue totalmente o modelo CERN lá dentro, de avaliações e tudo mais, que é algo que nos ajudou muito, né? Muito, então, esse software que a gente tem para as empresas incubadas, que gerencia a incubadora e faz a gerência também das empresas. Então, através do portal, a gente tem um controle maior. E também a gente adquiriu o Portal Integra, né, junto com o IFRS, só que o Portal Integra nosso ainda não está em total funcionamento. Desde o ano passado, a gente tem agora um servidor específico que está cuidando aqui dentro do Farroupilha do Portal Integra. Então, a gente está na fase da construção de fluxos, a gente quer multiplicar esse conhecimento, repassar para os campi, tá? A gente vai fazer as inserções de informação, porque não adianta tu lançar o Portal Integra se o Portal Integra não está com as informações corretas para passar para a comunidade. E a nossa ideia agora, a previsão de 2023, que a gente lance o Digital Integra, digamos, torne público para a comunidade e também dentro do próprio instituto, né? Então, a gente vai fazer várias formações, a gente vai ter uma pessoa-chave dentro de cada campi que vai ser o responsável pelo Portal Integra, por alimentar, por pegar dados. Então, a gente quer aumentar essa rede de conhecimento dentro do Integra. Bom, em 2020 e 2021, a gente começamos, então, a pensar também nos espaços makers. Em 2020, teve o edital 05, se não me engano, do CETEC, onde a gente, do Farroupilha, tivemos 3 campi contemplados. Campus Panambi, Santa Rosa e São Vicente. Algo bem interessante, que os nossos servidores, os nossos alunos ficaram muito interessados. Com isso, a partir da fase 2, que está ali, que 2022, a gente começou a fazer edital interno de fomento para que a gente pudesse implementar laboratórios makers em todos os nossos campi. Então, em 2022, a gente fez um edital interno e o campus Frederico e São Borja foram contemplados. Eles ganharam um recurso ter um laboratório maker. Em 2023, tá? Na verdade, a gente fez o final do ano passado, o edital, mas vai ser contemplado agora, nesse primeiro semestre, mais 4 campi. Alegrete, Santo Ângelo, Santo Augusto e Uruguaiana, mesma coisa, através do edital interno de fomento, para ganhar equipamento e eles terem a cultura maker, um laboratório maker no seu campus. E a fase 4, que a gente vê agora, depende do orçamento, se a gente vai ter um orçamento maior ou menor, ou se não, fica faltando apenas 2 campi para que a gente possa atingir 100% dos nossos campi com o laboratório maker. Através da nossa resolução, nossa instrução normativa do ano passado, a gente tem um comitê gestor,
de campus que cuida do LoveMaker, onde cada comitê gestor do campus é composto por 5 servidores, sendo no mínimo 3 de áreas diferentes, bem como a Cultura Maker e a CETEC solicita. E nós temos um comitê gestor do FIMaker, que é representando um do NIT e um servidor de cada campus que decide, faz o planejamento anual do Open Lab Day, das ações, de edital de fomento, de atrás de recursos. A gente pensa sempre em conjunto aqui para que a gente possa, então, melhorar as estruturas do LabMaker. Bom, gestão do processo intelectual. Tá? Atualmente, a gente tem 11 depósitos, pedidos de depósito de patente, 23 registros de programa de computador, 7 registros de marca e 1 desenho industrial. E a gente tem o Comitê Avaliador de Propriedade Intelectual, que é o CAPI, que é presidido pelo presidente do NIT, da reitoria, e tem um representante de cada pró-reitoria que faz as avaliações de propriedade intelectual. Isso está em funcionamento desde 2013. Quase finalizando, a gente tem um espaço, a gente tem aqui no Farroupilha um espaço Nova, é um espaço onde a gente quer convidar vocês agora, quando a gente for fazer o nosso primeiro encontro presencial do NIT Meridional, é um espaço que não fica na reitoria, é um espaço que fica dentro do Tecnoparque, e o Tecnoparque em Santa Maria fica dentro do Distrito Industrial de Santa Maria. Então, a gente tem um local dentro do Tecnoparque que a gente chama de Espaço Nova, que é um espaço que a gente pensou que é para aproximar o setor produtivo da cidade com o Instituto. Então, a gente, durante a pandemia, a gente mobiliou, desde o ano passado a gente vem conversando, a gente vem se estruturando, então, um espaço que tem um auditório, tem um laboratório com 30 máquinas, computador, tem sala de servidor, tem biblioteca. É algo que a gente aqui no Farroupilha está utilizando desde o ano passado para fazer os encontros do NIT Day, do Farroupilha, e alguns outros eventos de inovação e empreendedorismo que a gente faz. É um espaço dentro do distrito industrial que o Farroupilha tem para se aproximar com o setor produtivo através de alguns projetos que nós estamos pensando ainda para ser elaborados. Bom, para finalizar, pessoal, a gente tem outras ações, né? As formações para os membros NITs, né? Palestras, cursos, são coisas que têm que ser continuadas, como foi colocado aí pelo colega Gerson, essas formações. Uma aproximação com o setor produtivo, a gente tem 34 projetos hoje junto com a FAPERGS. O NIT também aqui, a reitoria, faz o apoio com os editais CETEC, o meio de campo, e auxilia e ajuda os nossos campi. Então, tem os LabMaker, Oficina 4.0, Indicação Geográfica, Economia 4.0, Novos Negócios de TIC, que foi lançado o último agora. Estamos começando a trabalhar com a comercialização de excedentes, que são projetos de pesquisas que geram excedentes, e esses excedentes eles são vendidos para que retornem, então, para o campus, para melhoria, né, de laboratórios, de pesquisa, de bolsas e tudo mais. Articulação, né, da cultura maker dentro dos cursos, e a gente também tem agora, atualmente, porque o Farroupilha não tem uma fundação própria, a gente está trabalhando com a Facto, neste momento, né, que é a fundação credenciada conosco. Pessoal, então, muito obrigado, seria essa a apresentação, então, do Farroupilha. E agora vamos conhecer um pouquinho do NIT do IFSU. Então, meu nome é Diego Rodrigues Pereira, estou coordenador do NIT desde fevereiro de 2020. Né? Entrei, a pandemia veio e nos surpreendeu, né? Então, muitas das ações que nós realizamos ao longo desses últimos anos foi no modelo de home, né? E, bueno, vamos conhecer a realidade atual do IF, do NIT do IFSU. Também para a gente tentar se localizar ali, né, geograficamente, hoje o IFSU tem 14 campi, né? Então, essa é a nossa distribuição, bem distribuída no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós vamos do sul ao norte, de Jaguarão a Passo Fundo, de Livramento a Gravataí, Sapiranga. Então, o IFSU Rio Grandense ele é bem distribuído, vamos dizer assim, né, ao longo do território do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, 14 campi, nós nos localizamos em 13 cidades, né, porque a reitoria Campus Pelotas e Campus Visconde da Graça Pelotas, todos na cidade de Pelotas, de onde eu falo, inclusive, nesse momento. Nosso retrato final de 2022, ali, 22.500 estudantes na modalidade presencial, cerca de 125 na modalidade AD, 125 mil, né? E estas são, né, 140 ações de extensão, aproximadamente, 115 projetos de pesquisa e 86 projetos de ensino.
Os nossos cursos, então, estamos distribuídos nessa contextualização do IFSU, né? 185 cursos técnicos, 33 graduações, 17 especializações, 4 mestrados e um doutorado, também sediado aqui na cidade de Pelotas, que é o nosso era o nosso curso de mestrado mais antigo, né? Na totalização dos cursos, né? 185 cursos, distribuído da forma que está na tela, para não perder tanto tempo nisto. A linha do tempo até nós fecharmos o nosso último campus, em Novo Hamburgo, em 2014, né? O Instituto tem origem, claro, todos os institutos, em 2008, mas a nossa estrutura a partir de 1942, com a Escola Técnica de Pelotas. Especificamente no NIT, né? O nosso NIT surge em 2011, uma portaria do CONSUP, e a denominação do nosso NIT aqui é Coordenadoria de Inovação Tecnológica, COINT, tá? Ela tem essa relação hierárquica, né? A COINT fica dentro da PROPESP, que é a nossa pró-reitoria de pesquisa, inovação e pós-graduação, e fica sediada e relacionada indiretamente, com o reitor, né? Com a reitoria. A nossa estrutura de pessoal hoje conta com 3 servidores no NIT Central, com carga horária, destes, né, 2 com carga horária integral, técnicos administrativos em educação, com 40 horas, e que sou eu, como sou docente, com carga horária parcial de 20 horas. Todos estes, a partir da próxima segunda-feira, em regime de teletrabalho, né? De teletrabalho, contudo não integral, né? Parcial. Nós temos uma unidade, uma estrutura descentralizada nos campos, que nós nomeamos aqui, está dentro do nosso regimento, a nomenclatura de representantes de NIT. Pelo que eu estava vendo ali, diferentemente da estrutura do Farroupilha, normalmente um servidor por unidade, né, um servidor por camp. Nós temos um camp que optou por mais servidores, né, tendo em vista que imaginam que a demanda vai ser grande a partir da realização de algumas reestruturações que nós fizemos na parte de documentação, de regulamentação, que eu vou apresentar um pouquinho agora para vocês. Mas então nós temos 17 servidores envolvidos nos demais campi do IFSU, com 8 horas de carga horária destinada à atividade de representação do NIT. Algumas ações realizadas nos últimos tempos, a nossa gestão do NIT ela tem focado bastante naquela máxima do direito público, né, de que no direito público nós podemos fazer tudo que está escrito, né? E então nós focamos bastante nesse período de pandemia na construção de regulamentos, de instruções normativas, de base de conhecimento. E a principal delas, sem dúvida nenhuma, foi a construção da política de inovação. Ela ainda está sob análise do nosso CONSUP, inclusive agora, dia 20, nós temos uma reunião que, se Deus quiser, e os meus colegas componentes do CONSUP devem aprovar, espero que aprovem, a nossa política de inovação. Contudo, nós temos vigindo uma política de propriedade intelectual mais voltada, né, então, ela é mais restritiva, né, a política de inovação também aborda questões da propriedade intelectual. Nós conseguimos realizar, recentemente, em 2021, claro, antes do Integra, né, mas toda a entrada dos processos de requerimento junto ao INPI pelo nosso SWAP, né, que é o nosso sistema aqui. Então, a gente montou uma base de conhecimento e disponível a todos os servidores, está no nosso site, então ela vai dando passo a passo para ingressar com um pedido de propriedade intelectual. Então, ele entra pelo nosso SWAP, vem para a nossa COINT e nós entramos em contato com o INPI e depois as respostas nós fornecemos aos nossos pesquisadores públicos. Então, o processo, além da base de conhecimento, né, em consequência, o processo todo digital
no nosso swap. Nós, em 2020, criamos a rede interna de incubadoras do IFSU, né? A nossa intenção, então, era regulamentar todos os tipos de incubadora que a legislação brasileira reconhece, as incubadoras de empresa, né, e distribuídas em base tecnológica, base tradicional e base mista, além das incubadoras culturais, incubadoras de economia solidária, todas elas estão englobadas na nossa rede, né? Depois disso, você construiu um manual, se percebeu, né, que muitas pessoas tinham dificuldade de entender exatamente o que era uma incubadora e muito mais ainda, em como criar uma. Nós montamos um manual interno que vai dando passo a passo, né? Temos um GT para isso, vai dando passo a passo de como montar uma incubadora. Uma outra ação que foi bastante importante, né, é a manutenção de um edital de fluxo contínuo para a criação de unidades incubadoras. Então, temos um padrão de documentação para candidatura, né? Essa candidatura, então, é recebida pela COINT e é passada para um conselho deliberativo da rede, e esse conselho, então, acolhe essa candidatura ou não, ou pede melhorias, enfim. Um outro edital importantíssimo que a gente percebeu, e a gente teve uma edição em 2020, não teve 2021 e teve 2022, e viu que isso fez muita diferença, um edital de fomento para unidades incubadoras, de recursos, né? Então, um edital bastante singelo, mas que contempla computadores, televisão, a gente optou por televisão mais do que projetor, e bolsas para os primeiros 6 meses, para a criação de identidade visual e dos processos internos das incubadoras. Uma outra modificação que a gente teve, isso foi em 2019, aí foi antes da entrada da gestão atual do NIT, mas que é uma coisa que a gente viu que tem bastante, que deu bastante repercussão, foi a criação de um edital específico para projetos de inovação. Antes, os nossos editais eram pesquisa e inovação, mas não tinha uma distribuição de bolsa para cada tipo, né, para cada modalidade. Tudo entrava no mesmo ranking. Recentemente também, nós criamos o nosso escritório de projeto, foi aprovado no meio do ano passado pelo nosso Consup, e bastante baseado, a gente conversou um tanto com o pessoal do RS, né, para pegar então, a estrutura, a expertise que eles já tinham. E para nós, assim, tem sido muito bacana essa aquisição do Portal Integra, né? A gente ainda está aprendendo as funcionalidades, mas ele tem muitas funcionalidades assim, que vem nos facilitando muito, principalmente na gestão da propriedade intelectual, né? Então, estas são algumas das ações que a gente teve assim, nos últimos 3 anos. Lembrando, claro, que o NIT é desde 2011, né? Mas com essa estrutura de 3 servidores, com os 17 representantes de NIT nos campos, ela é bastante recente. Alguns resultados que a gente teve nos últimos 2 anos, né? A criação de 2 incubadoras. Nós temos 5 laboratórios maker, 3 foram montados com um edital que o Anderson trouxe, né, da CETEC, que mencionou, perdão, e 2 com recursos próprios, o que nos deixou bastante contentes, assim, que é o reconhecimento, mesmo daqueles campos que não foram contemplados no nosso edital, interno, para se candidatar junto à CETEC, acharam importantes e com recursos próprios vem criando e mantendo os seus laboratórios maker. E o escritório de projetos, né, também, que fica junto ao parque, a estrutura do Pelotas Parque Tecnológico, uma estrutura que o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense é cofundador. Outros resultados, mais específicos para a propriedade industrial, né, e a relação com o INPI. Nós temos atualmente 105 propriedades requeridas, e dessas 105, 52 concedidas. Claro que o grande gargalo, mas isso certamente não é um gargalo nosso, né, nem dos institutos, é um gargalo do Brasil, na concessão de patentes, né, da carta patente. Nós temos apenas uma concedida e 52 requeridas.
nós temos duas patentes de invenção com cotitularidade, né, com outros parceiros, e nenhuma requerida. Modelo de utilidade, temos 2 e nenhum concedido, perdão, né, tanto quanto mencionei ali da patente de invenção. 49 programas de computador, e todos concedidos, né, devido à facilidade e à relativa dinâmica ali do INPI, né? Temos 2 pedidos de desenho industrial, um concedido, uma marca pedida, né, requerida, e uma concedida. Esse é basicamente o resumo do nosso, da estrutura do nosso instituto. E aí eu fico à disposição, né, para a gente conversar, enfim, mas ressaltar novamente da importância desse espaço para a gente conseguir reconhecer nos nossos co-irmãos, né, que fazem parte do Arranjo Meridional. Então, muito bom dia. Eu sou o William José Borges, trabalho atualmente como diretor da agência de inovação e preparei também uma apresentação para contar um pouquinho de como nós operamos a inovação aqui no Instituto Federal do Paraná. Então, em termos de estrutura organizacional, nós estamos organizados a partir de uma agência de inovação que fica hospedada na Pró-Reitoria em Curitiba, a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação. E em cada campus nós temos os NITs, né? Os representantes de NIT, os núcleos de inovação tecnológica. Dentro dessa estrutura de consolidação, nós procuramos incentivar a proteção da propriedade intelectual, estimular o empreendedorismo, as transferências de tecnologia que se iniciaram ano passado, os campeonatos de robótica e o surgimento de novas tecnologias através dos nossos editais. Então, é uma parceria bastante virtuosa que nós criamos aqui no Paraná, em 26 campi, em parceria com os núcleos, referidos núcleos. As ferramentas que nós temos atualmente de trabalho na agência de inovação com os NITs são os editais de projetos de pesquisa aplicada que visam a inovação, então, edital PRAD e PIBIT, com orçamento interno e também com captação externa, com fundações. Fazemos também a Olimpíada de Robótica. Criamos 2 eventos ao longo do ano em cada campus de IFTech e IFER-Agrotech, que servem de base para ouvir a comunidade e trazer ideias para dentro dos nossos campi, a fim de que essas ideias se transformem em projetos de pesquisa aplicada e um futuro registro de propriedade intelectual. Temos também os laboratórios Maker, espalhados no estado, e recentemente estamos implantando as resoluções, as instruções normativas e a abertura das incubadoras e empresas juniores. Em termos de incubadora, a gente faz as 3 etapas, todas amparadas pela metodologia CERN, de pré-incubação, incubação e pós-incubação. Cada campus tem desenhado uma estrutura básica para suas próprias incubadoras, que serão lançadas agora em 2023. Todo esse movimento de edital e de estrutura organizacional tem revertido em bons números para dentro da agência de inovação. Então, em termos de propriedade intelectual, ao todo já são 165 propriedades e aumentando a cada ano. Ano passado, em dezembro do ano passado, realizamos, depois de 160 registros, né, de propriedade intelectual, assinamos o primeiro contrato de transferência de tecnologia com uma empresa externa. O contrato para transferir a tecnologia de uma cerveja que usa alecrim do campo, de Palmas.
E os desafios para 2023, assim como todos os outros institutos aqui presentes, está relacionado principalmente a firmar parcerias e cooperação, estruturar os habitats de empreendedorismo e inovação, dando capacitação, treinamento, desenvolvimento aos nossos servidores e parceiros no campus, no que diz respeito a empreendedorismo e inovação, captar recursos de editais internos e externos para promover a inovação e desenvolver eventos. Nós temos percebido que, através dos eventos, o canal de entrada para os nossos editais de inovação, um volume imenso de pessoas, alunos, servidores, trabalhando com prototipagem, com ideação, um número menor de servidores, pesquisadores, trabalhando em projetos de pesquisa aplicada, e um número muito, mas muito reduzido de servidores registrando suas ideias junto ao INPI. Então, é um movimento que nós já temos desenhado aqui no Paraná, de que precisamos de um movimento de entrada bastante célere, para depois termos editais complementares para o desenvolvimento dessas ideias, até se chegar no registro efetivo da ideia, da propriedade e a transferência. É assim que o Paraná está organizado, trabalhando com a Agência de Inovação e os NITs a partir de 26 campi. Obrigado. Bom dia a todos, eu me chamo Rafael Paes de Barros, eu sou o atual gestor do NIT do Instituto Federal Catarinense, e a ideia aqui, eu confesso que eu não trouxe um recorte institucional, né, como que é o Instituto, alunos, etc., eu fiz exatamente assim, para apresentar o trabalho do NIT, como que a gente está articulando essa questão da inovação no âmbito do Instituto. Pode passar. O NIT do IFC, ele, na verdade, ele é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Dentro dessa Pró-Reitoria, a gente tem 4 grandes frentes de trabalho. Uma delas é a inovação, e o NIT ele é o responsável por essa frente. Pode passar. A Pró-Reitoria, ela é estruturada no Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, uma diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e abaixo a gente tem a coordenação de pós e a coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica. Um braço da diretoria que atualmente não tem função é a questão da pesquisa e da editora. Então, hoje, a estrutura organizacional que o NIT trabalha é uma coordenação FG1. Por que é importante trazer esse dado? Para a gente entender como que o Instituto Federal Catarinense trabalha até então com essa questão da inovação. Obviamente, a gente está fazendo um trabalho para tentar, né, uma tentativa, até porque neste ano, a gente está em período eleitoral, a gestão vai mudar, e está sendo feita uma articulação para transformar o NIT de uma coordenação FG01 para uma agência de inovação incorporando outras atividades. Porque pode passar, Anderson, o NIT do IFC, ele trabalha direcionado com a inovação. Então, habitats ou locais de empreendedorismo, incubador, empresa júnior, IF-Maker, todas essas ações, o IFC entende como ações de empreendedorismo e eles estão ligados à Pró-Reitoria de Extensão, que atualmente compete às ações de empreendedorismo. Nessa perspectiva de transformar o NIT do IFC em agência, tendo um status diferente, talvez até ligada para a própria reitora, o próprio reitor, no caso, o gabinete, ou mesmo ficando na Pró-Reitoria de Pesquisa ou estando na Pró-Reitoria de Extensão, essas ações vão ser incorporadas e vai ter 2 frentes, uma frente de inovação e outra frente de empreendedorismo. Até porque muitas ações desses habitats gera-se muita propriedade intelectual, contratos, e isso tudo tem relação com o NIT. Então, hoje a gente tem uma certa divisão dessas atividades e em alguns momentos elas se confundem, mas, enfim, atualmente é uma coordenação vinculada à Pró-Reitoria. O papel do NIT, basicamente, do IFC é fazer uma articulação com a sociedade na perspectiva do potencial que o IFC tem para desenvolvimento tecnológico que a sociedade precisa, o que a sociedade precisa, o que o IFC tem a oferecer. Pode passar. O NIT do IFC foi criado em 2011, eu acho que a maioria dos NITs da rede federal foi criado em 2011, salvo algumas exceções.
A gente já tem a política de inovação aprovada, de acordo com aquela nova legislação de 2016 e com o decreto de 2018. Então, até, né, se os colegas que não têm a política ainda aprovada ou estão em processo de construção quiser consultar, é a Resolução 51 de 2021. E, anualmente, a gente tem um evento, apesar que é um evento mais recente, a Mostra de Inovação, que é um evento que o IFC ele divulga ali os projetos que têm potencial de inovação, que já tem registro e tal para a sociedade, e faz essa interlocução dos nossos pesquisadores com a sociedade. Então, é um evento que a gente, todo ano, lança, dentro de um evento muito grande nosso, que é o maior evento, que é a MIT, que é a Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica do IFC. Então, dentro desse evento, a gente tem ali a Mostra, que é o grande evento que a gente tem de inovação no Instituto. Pode passar? Aqui são alguns números, né? Então, assim, atualmente, 80 pedidos de patente, 30 programas de computador, 20 registros de marca, 17 direito autoral, 5 desenho industrial. No âmbito dos editais que o NIT lança, meu primeiro evento, 5 editais, 9 demanda induzida, 4 prototipagem ITT, e atualmente a gente tem trabalhado mais forte na questão da transferência de tecnologia no caráter social. Então, esses são alguns números. Pode passar. Aqui a estrutura do NIT hoje, apesar de ser uma coordenação, o NIT ele tem 3 servidores técnicos administrativos no NIT, um deles, no caso, sou eu, que sou coordenador, tem mais 2 colegas, o Cássio e a Carla. Além disso, a gente tem um estagiário, que é o Gabriel, 3 bolsistas FAPESC, 2 bolsistas agora CETEC, e um representante NIT em cada campus. A gente tem 15 campos distribuídos aí no estado de Santa Catarina. Santa Catarina a gente tem 2 institutos, né? O colega que me antecedeu é o do IFSC e a gente é o do IFC. IFSC é a reitoria em Florianópolis, Blumenau, o IFC é a reitoria em Blumenau. Então, pode passar. Então, essa é mais ou menos a estrutura ali, organizacional, né? O NIT está vinculado à diretoria dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa. Por outro lado, a gente tem um representante NIT do campus, que está vinculado à coordenação de pesquisa, que também ele está subordinado ao NIT da reitoria. Pode passar. Então, aqui algumas atividades do representante NIT Campus, ele mais ou menos é a função de um agente de inovação, né? Ele faz essa articulação da região que aquele campus atende, os potenciais, os APLs daquela região, para tentar buscar projetos de parceria, captação externa naquela localidade, e também faz algumas atividades administrativas mais direcionadas com o campus. Então, o NIT, reitoria, ele trabalha mais em nível de estado e nacional ou internacional. Então, por exemplo, Santa Catarina tem um centro de inovação e tem centros de inovações locais. Quem vai ser o representante, quem vai estar à frente dessa ação, por ser uma ação local, é o campus. O NIT reitoria, por exemplo, arranja o NIT meridional. Então, é uma questão a nível nacional, na verdade, aqui é regional, né? Região sul. Então, isso é uma frente que o NIT reitoria atua. Então, a gente tem uma certa divisão entre o que é local, NIT campus, esse representante, e o que é em nível nacional, regional ou internacional nacional, aí é o NIT reitoria. Pode passar. De forma mais prática, o NIT DFC trabalha em 3 frentes. O fomento, que é os editais que a gente lança, a proteção à propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. Pode passar. Em relação ao fomento, é até a área que a gente pode contribuir, que foi colocado na questão do NIT meridional, os editais que a gente lança. Uma questão bem importante, que o IFC ele tem um centro de curso para inovação, então tem um orçamento interno próprio para as ações de inovação, e quem gerencia, obviamente, é o NIT, e esse centro de custo para inovação, ele é o mesmo orçamento da Pró-Reitoria. Então, até então era 350 mil, hoje é 300 e poucos mil. Então, assim, o mesmo orçamento que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em tese, tem para suas ações de forma geral, a inovação tem só para ações de inovação, que é os mesmos 300 e poucos mil, só de recurso interno, fora o que a gente capta de forma externa. Então, dado essa questão do centro de custo, a gente tem dinheiro para fomentar editais. A gente tem 3 níveis de editais. Basicamente, a gente entendeu que o Instituto Federal Catarinense, acho que todos têm essa dificuldade, os pesquisadores eles não têm conhecimento nessa área da pesquisa aplicada, então, por conta disso, a gente lançou esse primeiro nível de edital, que é o meu primeiro evento. A pessoa não tem noção nenhuma de uma pesquisa aplicada, ele vai desenvolver aquilo que ele quiser para resolver qualquer problema que ele acha que tenha. Nível 1.
Nível 2 é um edital um pouco mais avançado. Ele vai ter que buscar alguma demanda real da sociedade, vai ter que ter um parceiro demandante, e aí pode ser na área de inovação social, pode ser micro e pequena empresa, ou pode ser qualquer outra ação demanda geral, vai ter que ter um demandante que vai colocar uma carta de demanda, e ele vai desenvolver um projeto de pesquisa aplicada para resolver aquele problema do parceiro demandante. E o terceiro nível de edital, aí já é um pouco mais avançado, independente de onde surja essa nova tecnologia, esse último nível de edital ele vai melhorar a maturidade tecnológica desse produto. Que a gente sabe, tem aquela questão da metodologia da NASA, TRL, tem outras metodologias, independente da metodologia, a questão da maturidade ela é real. Então, uma coisa é desenvolver um projeto em nível de bancada, no ambiente controlado de laboratório, a outra coisa é eu aprimorar esse produto para, de fato, ele estar comercialmente viável e, de fato, resolver o problema no ambiente real. Então, esse terceiro nível de edital é para melhorar a maturidade desse produto e, obviamente, consequentemente, conseguir a lei e a transferência de tecnologia. Pode passar. Aqui é um quase aplicativo da propriedade intelectual, mas a gente trabalha muitas questões conceituais e hoje o nicho do IFC ele detém o know-how nos processos, então assim a gente não contrata uma empresa terceirizada. Hoje todos os processos de patente, programas de computador, desenho industrial, direito autoral é feito internamente. O nosso próprio recurso a gente paga as taxas do NPI, monitora o processo e peticiona naquilo que tem que ser peticionado. Obviamente na esfera administrativa, qualquer coisa na esfera judicial, a gente caminha para a procuradoria da instituição, que é uma questão mais da advocacia atual. Pode passar? Em relação à transferência de tecnologia, hoje é um gargalo do IFC, então a gente precisa melhorar essa questão, instrumentalizar esse processo. Hoje é feito se tiver provocação, entretanto, a gente tem feito muito mais na perspectiva social. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia, proteger ou não, que seja diferente, pode ser o know-how, enfim, e aí tem alguém da sociedade que precisa daquilo, e aquilo tem um caráter social, vai ajudar uma comunidade, vai contribuir para o coletivo, a gente tem feito a disponibilização dessa tecnologia. Entretanto, né, a gente está passando por um processo agora justamente de instrumentalizar a questão da parte econômica, que é monetizar esses títulos de propriedade. Então, se uma empresa quiser explorar, ganhar dinheiro em cima daquela tecnologia, como que a gente faz isso? Então, é uma área que a gente está precisando trabalhar. Pode passar? Em nível de Estado, a gente faz parte do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, então a gente tem uma cadeira nesse conselho, então esse conselho é do governo estadual, então faz ações de retenção, faz combate à pirataria, faz ações em praias, aprende mercadoria, etc. Então a gente tem uma cadeira nesse conselho, obviamente, tratando da parte da universidade, né, nesse eixo ali dentro do Conselho Estadual de Combate à Pirataria, tanto na perspectiva de informar os alunos e comunidade tal que o IFC está inserido, mas também em ações mais efetivas da propriedade intelectual, como fazendo parte ali de comitês. Até a gente fez parte de um comitê que ia ter uma lei estadual, acho que está em processo de andamento, para ter essa questão de uma certa repressão estadual ao combate à pirataria de Santa Catarina, em cima, obviamente, da lei maior. Então, é uma das ações que a gente faz, pode passar. A gente trabalha vários outros tipos de grupos, pode passar para o próximo slide. Então, Pacto pela Inovação Santa Catarina, Fortec, Recepet, Rede NIT Santa Catarina, tem vários grupos de trabalho que a gente atua em nível estadual e nacional, que a gente faz parte, pode passar. O site do nicho do IFC está aí, pode passar. O próximo são as redes sociais, a gente atua nas principais, Facebook, Twitter, Instagram. Atualmente está sendo avaliada a questão do TikTok, pode passar. O polo de inovação aqui agora vai fechar nas ações extras que o NIT atua. Então, além de participar daquela parte ali de fomento, produção e transferência, a gente, algumas ações extras que a gente está desenvolvendo, uma delas é criar um polo de inovação próprio, sem fomento externo. Então, tem toda a questão do histórico de onde que o polo de inovação foi criado na rede federal, como ele lembra a Pilar, o edital de 2014, tem portaria para revogar, tem as portarias novas e tal, que trata disso, com cargos, etc. Mas hoje o IFC está estudando para implementar em 2023-2 um polo de inovação próprio. Então, vai ser um edital, vai ser com recurso interno, para operacionar esse polo, a gente tem um polo próprio. Pode passar. Então, em relação à captação externa atualmente, a gente está com 3 projetos em andamento, um deles é o da FAPESC, R$100 mil. Esse projeto, na verdade, é uma continuidade do projeto de 2019, que a gente captou também
próximo de R$ 100.000, que foi a execução 2020 e 2021. A captação foi 2022 para a execução 2023 e 2024. Em 2019, a ideia era justamente consolidar o nicho no IFC, as pessoas saberem que o NIT existe e o que ele faz. Esse projeto novo é justamente consolidar o processo da transferência de tecnologia. Então, a gente tem 3 bolsistas, um bolsista aqui que é o Matheus da área do Direito, 2 bolsistas de graduação, R$ 100.000 da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Santa Catarina, mais R$ 5.000 do próprio IFC para pagar taxas administrativas do NPI, tem as metas aí bem definidas, o que a gente pretende fazer com esse projeto, pode passar. Aí são os projetos eixo 1 e eixo 2 do edital da CETEC. Então, a implementação do Integra, né, é o edital eixo 1, outra captação, pode passar. O eixo 2 é essa questão agora que a gente está participando aqui, que é essa criação, enfim, implementação do NIT meridional do sul do país. Pode passar. Bom, basicamente o NIT do IFC é isso, né? Então, acredito que a gente atua aí com 3 grandes frentes, muito forte na questão dos editais, por ter um recurso interno até considerável para inovação, muito forte também na parte da propriedade intelectual, e agora nesse processo da transferência de tecnologia a gente está trabalhando. O número aqui de propriedades, né, o colega 160 FPR, a gente está com 158, provavelmente esse ano a gente vai chegar a 200. A gente tem uma política muito agressiva em relação a proteger aquilo que se desenvolve, mas obviamente a gente também está avaliando a possibilidade de começar a restringir mais esse processo, né, para não chegar e proteger tudo que chega, né, e ter um certo tipo de controle para ver o que de fato vai proteger e qual que é o interesse público nisso. Entretanto, a Procuradoria do IFC tem um entendimento, se tem uma lei que obriga ter o NIT e obriga que o NIT seja responsável por esse capital intangível da instituição, uma vez o NIT provocado para ser protegido, aquilo tem que ser protegido. Então, é um entendimento da Procuradoria. Há controvérsias, né, na minha opinião, mas, enfim, então a gente está trabalhando nesse processo, mas como a gente detém esse conhecimento de como faz o processo, que é muito mais barato para a gente acaba protegendo bastante coisa. Então, no mais, o NIT deve estar à disposição.